Bom, hoje é quarta-feira, né, gente? É dia do nosso quadro de saúde aqui no Bom Dia Maranhão. Pois é, nós vamos falar hoje sobre o aumento dos casos de câncer na população entre 20 e 49 anos. Os dados fazem parte do estudo elaborado pelo Observatório de Oncologia, que teve como tema câncer antes dos 50. Como os dados podem ajudar nas políticas de prevenção. Sobre o assunto eu converso agora com a doutora Ana Gabriela, cirurgiã oncológica e mastologista que está comigo aqui no estúdio. Doutora, bom dia. Bom dia, Adalberto. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Doutora, o trabalho foi apresentado durante o Fórum Big Data em Oncologia, não é, que ocorreu lá no Rio de Janeiro. Esse encontro é organizado pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer. Eu queria que a senhora falasse primeiro sobre isso, né? Quer dizer, como que hoje você tem entidades que reúnem profissionais, enfim, até representantes da própria sociedade preocupados com essa questão no país. Esse movimento, primeiro eu queria agradecer a presença, esse movimento que é um movimento não só nacional como mundial, dessas instituições estarem preocupadas com relação à prevenção e medidas de promoção à saúde em câncer, é dado pela grande importância do câncer que nós temos hoje na população. Se você observar, abaixo das doenças cardiovasculares, o câncer é a principal causa de óbito no Brasil e no mundo. Então, o câncer tem uma proporção muito grande na população. E esse trabalho é um trabalho muito interessante que usou dados do DataSUS, do INCA e do IBGE e nos disse que houve um aumento de incidência de alguns tumores nessa população mais jovem, assim como houve um aumento da mortalidade. Isso nos remete a todas umas medidas de prevenção, de estilo de vida, que são muito importantes para a gente diminuir a taxa de incidência dos tumores de forma geral. Nós vamos mostrar agora os números dessa pesquisa feita pelo Observatório de Oncologia. Vamos ver os números, os dados? Vamos lá, vamos conferir os números relacionados primeiro, a incidência por ano do câncer antes dos 50, olha só. Glândula tireoide, aumento aí de quase 9%, né? De próstata de mais de 5%, de colo e reto de 3,5%. São números realmente que assustam, doutor. Isso tem a ver também com os hábitos das pessoas nessa sociedade contemporânea, digamos assim, desde os hábitos alimentares até, enfim, o sedentarismo? Exatamente. O câncer é uma doença da população acima de 50 anos, né? Mas nós estamos envelhecendo mais, nós estamos tendo um aumento na nossa população de idosos, uma mudança na nossa pirâmide populacional. E, logicamente, com isso, nós teremos mais casos de câncer. O interessante do estudo é que nós tivemos um aumento da incidência de mortalidade exatamente na população mais jovem. Isso nos remete ao estilo de vida. Então, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade está diretamente relacionada com esse aumento da incidência nessa população. Se você perceber, nós ainda, apesar de nós termos diminuído um pouco o consumo de álcool e do tabagismo nessa população, nós ainda somos um país que consome muito álcool, né? A nossa média de consumo de álcool é 7,8 litros per capita, enquanto que na população mundial é 6,4. Então, nós ainda temos medidas de promoção à saúde e de estilo de vida para nós podermos envelhecer de forma saudável. Então, essas decisões devem ser feitas agora para nós termos repercussões nos próximos anos. Nós tivemos também um aumento da mortalidade por alguns tipos de doenças. Vamos ver na tela quais foram essas doenças. Então, vamos lá? Vamos conferir? Olha só. Câncer no corpo do útero, mais de 4%. Cólon e reto, mais de 3%. De mama, 2,5%, cavidade oral 1,2% e colo de útero 1%. A senhora que é mastologista, inclusive, vamos falar sobre isso, porque a gente tem aqui o câncer de mama com 2,5%, apesar de que, diante das campanhas que são feitas, né, do engajamento das pessoas, você imagina que ocupa um lugar de destaque. É preciso reduzir esse número, mas nós temos outras situações aqui, como a própria questão do câncer de corpo do útero, que são sérias também, são graves, os números são altíssimos, né? Eu acho que uma das coisas muito importantes para a nossa realidade no Maranhão é a questão do colo do útero. Se você observar, esse aumento da mortalidade aconteceu exatamente nos tumores femininos. Corpo do útero, mama, colo de útero e ovário. E essas questões estão relacionadas diretamente com o estilo de vida e na nossa população o HPV. Nós temos uma população no Maranhão onde nós temos a maior incidência de câncer de pênis mundial.
E isso está diretamente relacionado ao HPV. O colo de útero está diretamente relacionado ao HPV. E o HPV, hoje, nós temos vacinas disponíveis para isso. Então, as medidas de prevenção não são só de estilo de vida. Também existe uma série de exames que você pode fazer, vacinas que você pode tomar, que podem lhe prevenir do acometimento da doença. Isso tudo deve ser lembrado quando você for entrar nessa faixa etária de acima de 50 anos e entender que a mudança do estilo de vida favorece a prevenção da doença abaixo de 50 anos. Doutora, e quando a gente está falando em prevenção, a gente fala também de acesso, né, da população aos médicos, enfim, aos postos de saúde, ao atendimento regular e também da mudança cultural, no sentido de que eu preciso manter isso de forma periódica, né? Eu não vou ao médico apenas quando estou sentindo alguma coisa, até porque a gente sabe que, em especial o câncer, a doença é silenciosa, né? Muitas das vezes, e faz diferença o momento em que vai ser identificada essa doença, né? Que é possível identificar. Eu queria só falar sobre esse aspecto que depende muito do comportamento da população. Exatamente. Nós temos alguns rastreamentos que já são bem definidos. Por exemplo, o câncer de mama tem a mamografia que deve ser feita. O câncer coloretal na população de médio risco, a partir dos 45 anos, a gente deve fazer sangue oculto nas fezes. Nós temos o câncer de próstata, que não tem um rastreamento bem definido ainda na população, mas é orientado de que os homens, a partir de 50 anos, procurem seu urologista para fazer um rastreamento individual. E no caso do câncer de colo de útero, que é uma doença totalmente prevenível, tratável e evitável, nós temos a vacina do HPV e o Papa Nicolau. O que acontece é que nós temos ainda, apesar de disponível isso no SUS, nós temos ainda um pouco, a cobertura é muito pequena. Por exemplo, 70% das mulheres era a meta da cobertura da mamografia. E nós tivemos, infelizmente, uma meta que chegou a só 25% de cobertura mamográfica. A mesma coisa acontece no Papa Nicolau. O Papa Nicolau, apesar de estar disponível, nós percebemos que as mulheres não fazem ainda o seu preventivo. E qual é essa mulher que não faz o seu preventivo? Geralmente é a mulher mais humilde, a mulher mais que tem difícil acesso aos postos de saúde. O exame de Papa Nicolau é um exame fácil de ser feito, um exame disponível pelo Sistema Único de Saúde, um exame que pode detectar lesões pré-cancerosas no colo de útero, que são totalmente tratáveis e evitar, assim, uma doença avançada. Se você perceber, Adalberto, um câncer de colo de útero tratado pelo Sistema Único de Saúde, já manifesto, ele custa em média R$6.000 para o Sistema Público de Saúde. Com esses mesmos R$6.000, a gente poderia tratar 312 mulheres com lesões pré-cancerosas do câncer de colo de útero, as lesões que são precursoras, diagnosticadas pelo HPV. Então, é muito mais barato para o Sistema Público de Saúde prevenir do que tratar a doença manifesta. Doutora, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Eu conversei aqui com a doutora Ana Gabriela, no nosso quadro Bem Viver. Obrigado mesmo pelas informações. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia.